Capítulo 4. Como somos imprevisíveis! Eu, que decidira manter-me fora de todo e qualquer contato social, e agradeci aos céus o fato de ter finalmente encontrado um local remoto e isolado, onde tal contato seria impraticável. Eu, pobre náufrago, depois de ter travado até o anoitecer uma luta renhida contra o desânimo e a solidão, via-me finalmente a recuperar as forças e, sob o pretexto de obter informações acerca do estado da propriedade, pedi à senhora Jim, quando esta me trouxe a ceia, que se sentasse e me fizesse companhia, esperando sinceramente que ela se revelasse uma excelente conversadora e que, se não conseguisse animar-me, pelo menos me ajudasse a adormecer com a sua conversa. Senhora Dean, a senhora já vive aqui há algum tempo, não é verdade? Há 16 anos, segundo me disse. 18, meu senhor. Vim para cá quando a minha antiga patroa se casou para servi-la, e quando ela morreu, fiquei como governanta do patrão. Compreendo. Houve uma pausa. Temi que ela não fosse a faladora que eu esperava, e preferisse falar dos próprios assuntos, o que não me interessaria tanto. No entanto, depois de meditar por uns instantes, com as mãos fincadas no joelho e uma aura de nostalgia envolvendo o rosto vermelho, principiou. Ah, como as coisas mudaram desde então. De fato, a senhora já deve ter assistido a muitas mudanças, suponho. Sim, senhor, e desgraças também, acrescentou. O melhor é caminhar a conversa para a família do meu senhorio. Pensei com os meus botões. Sem dúvida, um bom tema para começar, e há também aquela jovem viúva. Gostaria muito de saber a sua história, se é aqui da região, ou se é, como parece mais provável, uma forasteira que estes indígenas dacanhos se recusam a aceitar como de sua espécie. Foi com esse intuito que perguntei à senhora Jim por que tinha Heathcliff trocado a Granja dos Tordos por uma situação e uma residência tão inferiores. Será que o Sr. Heathcliff não é suficientemente rico para manter esta propriedade? Questionei. Rico, meu senhor. Tem rios de dinheiro. Ninguém sabe ao certo quanto, e parece que a fortuna aumenta a cada ano. O seu dinheiro é mais do que suficiente para morar numa casa até melhor do que esta, mas ele é um grande avarento. Mesmo com a intenção de mudar-se para a Granja dos Tordos, assim que ouviu dizer que havia um bom inquilino que queria alugá-la, não perdeu a oportunidade de meter mais uns cobres no bolso. É estranho como pode haver pessoas tão gananciosas, sobretudo estando sozinhas no mundo. Ele tinha um filho, não tinha? Tinha, mas morreu. E aquela jovem, a senhora Heathcliff, é a viúva, suponho? É sim. E de onde veio ela? Ora, senhor, é a filha do meu falecido patrão. O seu nome de solteira é Catherine Linton. Fui sua ama, coitadinha. Quem me dera que o senhor Heathcliff se mudasse para cá, para podermos ficar juntas outra vez. O quê? Catherine Linton? Exclamei surpreendido. Porém, pensando melhor, logo vi que não podia ser o fantasma de Catherine que me visitara. Então continuei. O nome do seu e do meu antecessor era Linton? Sim, senhor. E afinal, quem é esse tal Earnshaw, Harrington Earnshaw, que vive com o Sr. Heathcliff? São parentes? Não. Harrington é sobrinho da falecida Sra. Linton. Primo da jovem senhora, se bem entendo? Sim, e o marido também era primo dela, um belo lado da mãe, e outro pelo lado do pai. Não sei se sabe, mas Heathcliff casou-se com a irmã do Sr. Linton. Reparei que o Morro dos Ventos Uivantes tinha o nome Earnshaw gravado na porta de entrada. Trata-se de uma família com tradições? Uma família muito antiga. Harrington é o seu último descendente, tal como a senhora Kate é da nossa família, ou seja, os Linton. O senhor esteve no Morro dos Ventos Uivantes, não é verdade? Perdoe-me a pergunta, mas eu gostaria de saber notícias dela. Da senhora Heathcliff? Achei-a bastante bem e extremamente bonita, porém pareceu-me que não é feliz. Pudera, não admira. E o que achou do patrão? Um sujeito áspero, ele é sempre assim, senhora Jim? Áspero como os dentes de uma serra e duro como pedra. Quanto menos se der com ele, melhor. Deve ter passado por maus bocados na vida, para ser assim tão azedo. Conhece a história dele? É a história de um cuco, meu senhor.
Sei tudo sobre a vida dele, exceto, claro, onde nasceu, quem são seus pais e a forma como inicialmente enriqueceu. E no fim, o pobre Harriet é que foi escorraçado como um cão vadio. Esse infeliz é o único que nas redondezas ainda não sabe como foi enganado. Sabe, senhora Jim, seria um grande favor se me contasse algo mais sobre os meus vizinhos. Acho que não conseguirei dormir descansado enquanto não me contar o restante da história. Por isso, sente-se e comece sua narrativa. Com certeza, meu senhor. Deixe-me apenas ir buscar minha costura e ficarei aqui o tempo que quiser. Mas vejo que o senhor está resfriado. Ainda agora teve um arrepio e de certo desejará um caldinho quente para reconfortá-lo. A pretimosa mulher afastou-se em alvoroço e eu me pus de cócoras em frente à lareira. Senti a cabeça quente e o restante do corpo tremia de frio. Além disso, estava demasiado excitado e com a cabeça sobrecarregada pelos nervos e pelas fantasias. Tal fato provocava em mim uma sensação não de desconforto, mas de medo que ainda sinto pelas graves consequências dos incidentes de ontem e de hoje. Ela voltou atarefadíssima, trazendo numa mão uma tigela fumejante e na outra a cesta de costura. Depois de colocar a tigela junto ao fogão, sentou-se, manifestadamente satisfeita por eu me mostrar tão sociável. Antes de eu vir para cá trabalhar, começou sem mais delongas. Já passava muito tempo no Morro dos Ventos Uivantes. A minha mãe tinha sido ama de leite do Sr. Hindley Earnshaw, pai de Hareton, e eu já estava habituada a brincar com as crianças. Além disso, dava recados e ajudava na lavoura e andava sempre pela propriedade, pronta para o que fosse preciso. Numa linda manhã de verão, estávamos então no início das colheitas, o Sr. Achal, o antigo patrão, desceu as escadas vestido como se fosse viajar. Depois de dar instruções a Joseph, voltou-se para Master Hindley, para a Sra. Kate e para mim, porque eu estava na sala comendo mingau com eles, e disse, dirigindo-se ao filho: Meu filho, parto hoje para Liverpool. Queres que traga alguma coisa para você? Escolhe o que quiseres. Tenha de ser uma coisa pequena, pois vou fazer o caminho a pé, e 90 quilômetros para cada lado é uma grande estirada. Hindley pediu uma rabeca. Depois foi a vez da Sra. Kate pedir o seu brinquedo. E embora ainda não tivesse 6 anos, já conseguia montar qualquer cavalo, pelo qual escolheu um chicote. O Sr. Shaw não se esqueceu de mim. Era um bom homem, se bem que às vezes um pouco severo. Prometeu-me uma cesta de maçãs e peras e depois se despediu das crianças com um beijo. Os 3 dias que esteve ausente pareceram-nos uma eternidade. A Sra. Kate, por exemplo, não parava de perguntar quando é que ele regressaria. A Sra. Earnshaw esperava para o jantar na noite do terceiro dia, mas como ele tardasse, resolveu atrasar a refeição. Não havia sinais do seu regresso e até as crianças se cansaram de correr para a cancela para ver se o avistavam. Então escureceu. A mãe mandou-os para a cama, mas eles pediram com tanta ansiedade que ela os deixou ficar mais um pouco. Então, por volta das 11 horas, alguém abriu o ferrolho devagarinho e o patrão entrou. Deixou-se cair pesadamente numa cadeira, a rir e a lamentar a sua sorte, e pediu a todos que se afastassem, pois estava morto de cansado. Por nada deste mundo seria capaz de voltar a empreender semelhante caminhada. Ainda por cima, para mal dos meus pecados, disse abrindo um enorme casacão que trazia debaixo do braço embrulhado como uma trouxa. Vê só isto, mulher. Nunca me senti tão derrado. Porém, só pode ser uma dádiva do Senhor, apesar de ser negro como filho do diabo. Acercamo-nos todos e foi então que, espreitando por cima da cabeça da Sra. Kate, deparei com um menino sujo, maltrapilho, de cabelo escuro e com idade suficiente para andar e falar. Pelo aspecto, parecia mais velho do que Catarine. No entanto, quando se pôs em pé, ficou parado olhando em toda a volta, repetindo vezes sem conta uma ladainha que ninguém entendia. Fiquei assustada e a Sra. Shaw propôs-se mesmo a expulsá-lo. Furiosa, perguntou ao marido por que decidira trazer para casa aquele ciganinho, tendo eles os seus próprios filhos para alimentar e educar. Devia ter enlouquecido. O patrão tentou explicar o que acontecera, mas, como estava morto de cansado, tudo o que conseguia entender durante a bronca da senhora resumia-se a uma história em que falava de tê-lo encontrado faminto e sem abrigo, vagueando pelas ruas de Liverpool, ter cuidado dele e entrado em contato
com quem que o reclamasse. Porém, como ninguém sabia a quem pertencia e o tempo e o dinheiro escasseassem, achou preferível trazê-lo para casa, para não entrar em despesas desnecessárias, pois não desejava devolvê-lo à situação em que o encontrara. Bom, a senhora acabou se acalmando por entre protestos. Em seguida, o senhor Achal pediu-me que desse banho no garoto, o vestisse com roupa limpa e o deitasse junto dos filhos. Hindley e Kate limitaram-se a olhar e a escutar durante a discussão. Depois começaram a remexer nos bolsos do pai à procura dos presentes prometidos. Hindley tinha na altura 14 anos. Porém, quando encontrou os cacos daquilo que restara da rabeca, desatou numa tremenda choradeira. Kate, ao saber que o pai tinha perdido o chicote durante o salvamento de um estranho, patenteou todo o seu desespero, fazendo caretas e cuspindo sobre aquela coisa estúpida, e recebeu uma forte bofetada do pai como paga pelo mau comportamento. Ambos se recusaram terminantemente a partilhar a cama e até mesmo o quarto com o recém-chegado, e o melhor que pude fazer foi colocá-lo no patamar das escadas, rezando para que partisse na manhã seguinte. Por mero acaso, ou porque ouvira a sua voz, o garoto colocou-se na porta do quarto do Sr. Shaw, tendo sido imediatamente descoberto. O patrão quis logo saber a verdade e fui obrigado a confessar tudo. Como recompensa pela minha covardia e insensibilidade, mandou-me embora da casa. Esta foi, por assim dizer, a apresentação de Heathcliff à família. Quando regressei, uns dias mais tarde, pois não considerei a minha expulsão definitiva, soube que o que tinham batizado com o nome de Heathcliff, que era o nome de um filho deles que morrera, e desde então tem sido este seu nome e sobrenome. A senhora Kate e ele tornaram-se grandes amigos. Hindley, no entanto, detestava-o, e, para ser sincera, eu também. Por isso, arreliávamos e troçávamos dele toda hora, dado que nem eu conseguia avaliar a enorme injustiça que cometia, nem a própria patroa se preocupava em defendê-lo. Parecia uma criança sombria e demasiado passiva, um tanto arisca devido aos maus tratos sofridos. Era capaz de aguentar as surras de Hindley sem pestanejar e sem verter uma lágrima, e os seus beliscões apenas o faziam dizer ai e abrir muitos olhos, como se tivesse se machucando por acidente e ninguém fosse o culpado. O velho Earnshaw enfureceu-se quando descobriu que o filho batia no pobre órfão, como ele o chamava. O Sr. Earnshaw desenvolvera um estranho afeto pelo garoto, a ponto de acreditar em tudo o que ele dizia, e mimava-o mais do que a Kate, que na altura era demasiado rebelde para ser a sua predileta. Por isso, o garoto gerou desde o início um mau ambiente dentro da casa. Na altura da morte do Sr. Earnshaw, 2 anos mais tarde, Hindley já estava habituado a encarar o pai mais como um inimigo do que propriamente um amigo, e por sua vez, Heathcliff como usurpador do afeto de seu pai e como tal dos seus privilégios. Assim, foi crescendo cada vez mais azedo e revoltado com todas essas injustiças. Devo confessar que durante um tempo também eu partilhava desses sentimentos, mas quando as crianças adoeceram com sarampo e foi preciso que eu tratasse deles como mulher adulta, mudei logo de ideia. Heathcliff encontrava-se gravemente doente e na pior fase da doença. Queria sempre que eu ficasse ao seu lado. Penso que se sentia grato pelos meus cuidados e não tinha discernimento suficiente para ver que eu tratava por mera obrigação. No entanto, devo confessá-lo, foi a criança mais dócil de que eu tratei. A diferença entre ele e os outros obrigou-se a ser mais imparcial. Kate e o irmão aborreciam-me constantemente, mas ele se portava como um cordeirinho manso. Porém, era sua fibra e não a sua brandura que o transformava num bom doente. Quando se restabeleceu, o médico atribuiu a cura em parte à minha intervenção, tendo elogiado meu zelo e dedicação. Senti-me orgulhosa do meu trabalho e mais compreensiva relativamente à pessoa que me tinha feito merecer tal elogio. Ridley perdia, assim, o seu último aliado. Porém, nunca me afeiçoei muito a Heathcliff e muitas vezes perguntava a mim própria o que daria o patrão visto naquele rapaz intratável que nunca, se bem me recordo, demonstrara qualquer sinal de gratidão em paga da amizade que lhe era dedicada. Não que Heathcliff fosse insolente para com seu benfeitor, apenas se mostrava insensível. Sabia perfeitamente que tendia e detinha uma enorme
ascendência sobre o coração do patrão e que lhe bastava dizer uma palavra para que todos da casa fizessem a sua vontade. Veja-se, por exemplo, isto. Certo dia, o Sr. Shaw comprou 2 potros numa feira regional e ofereceu-os aos 2 rapazes. Heathcliff ficou com o mais bonito, mas quando viu que este cocheava, voltou-se para Hindley e disse: Vamos trocar de cavalos. Não gosto do meu. Se não quiseres, vou me queixar com teu pai das 3 surras que me deste essa semana e ainda lhe mostro o braço, que está todo roxo até o ombro. Hindley mostrou-se a língua e lhe deu um tabefe na orelha. Se eu estivesse no teu lugar, fazia o que te digo, insistiu Heathcliff, correndo para o alpedre. Mais cedo ou mais tarde vai ter de fazê-lo, e se eu me queixar destas pancadas, ainda apanhas dobrado. Para trás, cão! Gritou Hindley, ameaçando-o com um dos pesos da balança que servia para pesar batatas e feno. Anda, atreve-te! Enfrentou Heathcliff parando. Vou contar tudo o que disseste acerca de meu quereres pôr na rua, assim que ele morrer. Depois vamos ver quem é que será expulso. Hindley atirou o peso, atingindo Heathcliff no peito. O rapaz caiu, mas levantou-se imediatamente, cambaleando, muito pálido e respirando com dificuldade. Se eu não tivesse e não viesse a intervir, teria ido contar tudo ao patrão como vingança, aproveitando-se do seu débil estado físico. Fica com meu cavalo, cigano, disse o jovem Earnshaw. Espero que ele parta ao teu pescoço. Leva-o e vai para o inferno, maldito intruso. Verás se consegues tirar tudo do meu pai, com graxa e falinhas mansas. Meu pai ainda vai saber quem tu és, filho do diabo. E então espero que ele te faça pagar por todos os teus pecados. Heathcliff já tinha ido soltar o porto, transferindo para a sua baia. Na altura em que Heathcliff passava por detrás dele, Hindley concluiu seu discurso, dando-lhe um empurrão tão violento que o atirou para debaixo das patas do cavalo. Depois, sem se deter para avaliar as consequências, fugiu o mais rápido depressa que pôde. Fiquei admirada ao ver Heathcliff se levantar com a maior naturalidade e prosseguir com seus afazeres, trocando as celas e tudo mais. Depois, sentou-se num fardo de palha para refazer-se do choque e voltou para casa. Pedi-lhe que me deixasse explicar que as suas construções tinham sido provocadas pelo outro. Reparei então que não lhe interessava o tipo de explicação que eu pudesse dar, uma vez que conseguira o seu intento. Na verdade, como quase nunca se queixava dessas agressões, aprendi a olhar para ele como uma pessoa não vingativa. No entanto, enganava-me redondamente, como o senhor verá mais adiante. Capítulo 5. Com o tempo, o Sr. Earnshaw começou a decair os olhos vistos. Ele, que fora sempre uma pessoa ativa e saudável, via agora as forças o abandonarem de súbito. E então, quando se viu preso num canto junto à lareira, começou a ficar cada vez mais irritável. Tudo o aborrecia, e a mais leve suspeita de perda de autoridade o deixava fora de si. Esse fato era ainda mais notório quando alguém tentava impor-se ou dar as ordens ou ao seu favorito. Não admitia que criticassem ou melindrassem o seu menino, na sequência de uma estranha mania que se havia metido na cabeça, segundo o qual, como somente ele gostava de Heathcliff, todos os outros o detestavam e queriam lhe fazer mal. Isso foi prejudicial para o rapaz, dado que nós, para não aborrecermos o patrão, alimentávamos todas as suas vontades e os seus caprichos. Perante tamanha bajulação, o garoto teve condições excepcionais para alimentar o orgulho e o mau gênio. Era um mal necessário. 2 ou 3 vezes as manifestações de escárnio de Hindley para com Heathcliff na presença do pai provocaram a ira do velho. Ele agarrava a bengala, mas como não conseguia bater no filho, tremia de raiva. Finalmente, o nosso vigário aconselhou que talvez fosse melhor mandar o jovem Hindley para um colégio, fato que mereceu a concordância do Sr. Earnshaw, embora com alguma relutância. Na realidade, disse: Hindley é um incapaz e nunca vencerá na vida, nem aqui, nem em qualquer outro canto do mundo. Eu esperava ansiosa que pudéssemos finalmente atingir a tão desejada paz. Magoava-me que o patrão sofresse pela sua boa ação. Imaginava que a sua índole rabugenta, própria da idade e da doença, proviesse das desavenças familiares. Na realidade, os seus males eram apenas consequência de seu próprio declínio. Com efeito, poderíamos ter vivido de forma pacífica,
não fossem duas pessoas, a senhora Kate e Joseph, o criado. Acho que o senhor deve ter a oportunidade de vê-lo ontem. Ele é e provavelmente continua sendo o fariseu mais preconceituoso, puritano e inflexível que alguma vez vasculhou a Bíblia em busca de promessas para o seu próprio benefício e de pragas para lançar ao próximo. Foi a sua capacidade de pregar sermões e discursos piedosos que contribuiu para influenciar o Sr. Urshel. Quanto mais fraco este ficava, maior ascendência o outro obtinha. Nada lhe dava mais prazer do que maçar o patrão com suas teorias sobre a alma e, em particular, sobre a educação severa das crianças. Foi ele quem incentivou o patrão a considerar Hindley um devasso, e todas as noites desafiava uma longa lista de queixas contra Heathcliff e Catherine, explorando as fraquezas do patrão e acabando por sempre colocar a maior parte da culpa na menina. Ela tinha, de fato, uma maneira de ser bastante diferente em relação às outras crianças e acabava com a nossa paciência muitas vezes ao dia. Desde que acordava até se deitar, nunca tínhamos um momento de sossego devido ao seu espírito travesso. Andava sempre esfuziante de alegria e falava como um papagaio, cantando, rindo e perturbando quem não participasse de suas brincadeiras. Era uma menina bravia e arisca, porém tinha os olhos mais lindos, o sorriso mais doce e o pezinho mais ligeiro das redondezas. E, para ser sincera, creio que ela não o fazia por mal. Quando nos fazia chorar de raiva com as suas diaburas, não saía de junto de nós, pois, consolando-nos, consolava-se também a si própria. Kate adorava Heathcliff. O maior castigo que podiam lhe dar era separá-lo do amigo. No entanto, por causa dele, recebia mais repreensões do que qualquer um de nós. Nos jogos, queria sempre ser a dona da casa, gostava de mandar e de castigar os companheiros. Várias vezes tentou transformar-me em alvo de seu mau gênio, mas eu, como não aceitava me sujeitar às suas ordens e agressões, chamava frequentemente sua atenção. Acontece que o Sr. Urshel não compreendia as brincadeiras das crianças. A sua educação fora sempre rígida e severa, e Catarine, por seu lado, não entendia por que o pai, com a idade, estava mais rabugento e menos tolerante. As broncas do doente despertavam nela um prazer especial em provocar a cólera paterna. Nada lhe dava mais alegria do que nos ver todos ralhando com ela, enquanto nos desafiava com o olhar alvito e descarado, e a resposta sempre na ponta da língua. Adorava ridicularizar os sermões de Joseph. A mim, atormentava constantemente a paciência. Quanto ao pai, fazia aquilo que ele mais detestava, ou seja, demonstrava como a sua pretensa insolência tinha mais poder sobre Heathcliff do que a bondade dele. Isto é, mostrava que o rapazote fazia todas as suas vontades, enquanto os desejos do dono da casa só eram satisfeitos quando Heathcliff bem entendia. Às vezes, depois de se portar terrivelmente mal durante o dia inteiro, vinha procurar o conforto e o afeto do pai à noitinha e fazer as pazes. Não, Kate, dizia o meu antigo patrão, eu não posso gostar de ti. És pior do que o teu irmão. Vai, filha, reza as tuas orações e pede perdão a Deus. Às vezes, pergunto a mim mesmo se valeu a pena ter te criado. A princípio, a menina chorava. Depois, ao ver que o pai a rejeitava constantemente, tornou-se bastante insensível, rindo sempre que eu lhe dizia para pedir desculpas e mostrar-se arrependida de suas asneiras. Por fim, chegou o dia em que os males no ar de Urshal terminaram na terra. Morreu tranquilamente numa noite de outubro, sentado em seu cadeirão, junto à lareira. Nessa noite, o vento soprava com violência, ecoando na chaminé. Parecia uma noite agreste e tempestuosa, mas não fazia frio. Estávamos todos reunidos na sala. Eu costurava num canto, afastada da lareira, e Joseph lia a Bíblia encostado à mesa. A senhora Kate estivera doente e por causa disso estava sossegadinha, com a cabeça encostada nos joelhos do pai. Heathcliff estava deitado no chão, com a cabeça no colo da menina. Recordo-me de que, antes de adormecer, o patrão tinha acariciado os lindos cabelos da filha e dito: por que será que não pode ser sempre assim, boazinha, Kate? Ela olhou para o pai e respondeu rindo: e por que será que o pai não pode ser sempre assim, bonzinho? Mas ao perceber que o pai se mostrara novamente aborrecido, beijou-lhe a mão, prometendo que cantaria uma canção para ele adormecer. Começou então a cantar muito baixinho, até que a mão dele caiu e a cabeça tombou para a frente.
Pedi a ela que parasse e não se mexesse, para não acordá-lo. Ficamos ali, quietos como ratos, durante meia hora. De fato, poderíamos ter ali ficado tempos infinitos, se não fosse Joseph terminado seu capítulo, ter levantado e dito que era preciso acordar o patrão para as suas orações. Aproximou-se dele, chamou-o e tocou-lhe o ombro, mas como não obteve resposta, pegou a vela e iluminou. Vi logo que algo de grave se passava assim que Joseph baixou a luz. Peguei as crianças por um braço e pedi em voz baixa que subissem devagarinho e rezassem coisinhas e sozinhas também, pois o pai tinha o que fazer naquela noite. Mas quero dar boa noite ao pai, disse Catarina abraçando antes que pudéssemos detê-la. Coitadinha, logo que percebeu a triste situação, gritou. Heathcliff, ele morreu, está morto. Os dois desataram a chorar compulsivamente. Também eu comecei a chorar, amargurada e triste. Joseph também apressou-se em perguntar por que estávamos todos naquele berreiro por uma santa alma que já estava no céu. Mandou-me pegar o casaco e ir buscar o médico e o padre. Confesso que não entendi a utilidade de ambos naquela situação. No entanto, fui lá, enfrentando a tempestade, e voltei com o médico. O padre só poderia vir pela manhã. Deixei Joseph dando as explicações e corri para o quarto das crianças. A porta estava aberta. Vi que ainda não tinham deitado, embora já passasse da meia-noite. Contudo, estavam mais calmos e não necessitaram do meu consolo. Aqueles pobres almas confortavam-se uma à outra com melhores palavras e pensamentos do que eu jamais poderia empregar. Nenhum padre conseguiria, naquele momento, descrever o céu de uma forma tão bela como eles o descreviam. Por isso, fiquei junto deles, escutando com lágrimas as suas palavras, e não pude deixar de desejar que todos nós, um dia, nos encontrássemos nesse lugar maravilhoso. Capítulo 6. O Sr. Hindley regressou à casa para o funeral, e para o espanto de todos, inclusive da vizinhança, que ficou movimentada com os rumores, trouxe uma esposa consigo. Ninguém sabia ao certo quem ela era, nem de onde vinha. Rica não era de certo, nem devia vir de família distinta. Caso contrário, o Sr. Hindley não teria ocultado do pai seu casamento. Não era pessoa que perturbasse a tranquilidade da casa com o seu efeito. Assim que lá entrou pela primeira vez, ficou imediatamente apaixonada por todos os objetos que viu. O mesmo se passava com tudo o que rodeava, exceto, claro, os preparativos para o funeral e a presença dos amigos do defunto. Cheguei até a pensar que fosse um pouco pateta, tendo em conta seu comportamento naquela ocasião. Correu para o quarto e obrigou-me a ir com ela, embora eu precisasse vestir as crianças. E depois ficou sentada, tremendo e recontorcendo as mãos, fazendo sempre a mesma pergunta. Já foram embora? Pôs-se em seguida a descrever de forma histérica o estado em que ficava quando via gente de luto, tremia e estremecia, e acabou por cair no choro. Quando lhe perguntei o que se passava, respondeu que não sabia, mas que tinha muito medo de morrer. Cá para mim, ela tinha tão poucas probabilidades de morrer quanto eu própria. Era bastante magra, mas muito nova e de aspecto saudável, com um par de olhos que reluziam com 2 diamantes. Porém, recordo-me de que quando subia as escadas correndo, ficava com a respiração muito alterada e que bastava um ruído mais repentino para se descontrolar. Outras vezes, era acometida por uma tosse esquisita. Desconhecia, no entanto, qual a origem desses sintomas e não me sentia muito inclinada a ter pena dela. Sabe, Sr. Lockwood, normalmente não costumamos nos interessar muito por forasteiros, a não ser que eles primeiramente mostrem interesse por nós. O jovem Earnshaw tinha mudado consideravelmente durante os 3 anos de ausência. Emagrecera, estava pálido e falava e vestia-se de forma diferente. Assim, no preciso dia em que chegou, disse a mim e a Joseph que a partir daquele momento devíamos permanecer na cozinha e deixar os cuidados da casa sob sua responsabilidade. Preocupado com o conforto da mulher, chegou mesmo a pensar em mandar atapetar e forrar com papel de parede um dos quartos desocupados, para transformá-lo numa saleta. Mas ela tinha gostado tanto daquele chão todo branco, da enorme e acolhedora lareira, dos pratos de estanho, do guarda-louças e da casinha do cão, e do desafogo desta sala onde costumam passar o tempo, que ele acabou mudando de ideia e achando desnecessária a tal saleta.
Ela também ficou radiante por encontrar uma irmã em sua nova família, que no início andava sempre em volta de Catarine, com conversas tolas, paparicando-a, dando-lhe beijinhos e oferecendo-lhe presentes. Mas esses exageros afetivos depressa desapareceram e ela começou a tornar-se rabugenta, ao mesmo tempo que Hindley tornava-se cada vez mais tirânico. Bastou ela ter deixado escapar algumas críticas em relação a Heathcliff para despertar em Hindley todo o velho ódio contra o rapaz. Começou por afastá-lo da companhia da família e o alojou com os criados. Depois, privou-os das aulas com o vigário, argumentando que ele devia trabalhar no campo e obrigava-o a tarefas tão árduas quanto as de qualquer outro trabalhador da propriedade. A princípio, Heathcliff aguentou relativamente bem esses rebaixamentos, uma vez que Kate continuava a ensinar-lhe as lições, trabalhando e brincando com ele na propriedade. As duas crianças tinham prometido crescer como selvagens e, como o jovem patrão descurava totalmente da educação deles, viviam livres na sua tutela. Hindley não teria nem feito questão de que fossem à missa aos domingos, se não fosse Joseph e o vigário lhe chamarem a atenção para sua negligência sempre que as crianças faltavam às suas obrigações. Só então se lembrava de açoitar Heathcliff e privar Catharine do jantar ou da ceia. Uma das brincadeiras preferidas dos dois era escapar para a charneca, de manhãzinha, onde permaneciam o dia inteiro, e o castigo que recebiam por isso passou também a ser encarado como mais uma brincadeira. O vigário até podia obrigar Catarina a decorar todos os capítulos da Bíblia, e Joseph podia bater em Heathcliff até ficar com o braço doendo. Mas bastava aos dois ficarem juntos de novo para se esquecerem de tudo e engrenar um novo plano de vingança. Quantas vezes chorei às escondidas, angustiada por ver aquelas pobres almas cada dia mais irresponsáveis. Contudo, não me atrevia a fazer qualquer comentário, com receio de perder o pouco poder que ainda detinha sobre aquelas duas crianças tão mal amadas. Certo domingo, ao entardecer, foram proibidos de entrar na sala, devido ao barulho que faziam ou outra qualquer diabruta de gênero. Quando chegou a hora da ceia, fui à procura deles, mas não consegui encontrá-los. Vasculhamos a casa inteira, bem como o pátio e os estábulos, e nada. Por fim, Hindley, num excesso de cólera, ordenou-nos que trancássemos as portas e não os deixássemos entrar em casa naquela noite. Os criados recolheram-se. Eu, no entanto, estava demasiado preocupada para ir me deitar, e sem me importar com a chuva, abri a janela e fiquei à escuta, decidida a desobedecer à proibição e deixá-los entrar. De repente, ouvi passos na estrada e vi uma luz tênue do outro lado da cancela. Embrulhei-me no chale e corri até eles, para evitar que batessem as portas e acordassem o Sr. Urshall. Era Heathcliff. Fiquei assustado ao vê-lo sozinho. Onde está a Sra. Catarine? Perguntei exasperada. Aconteceu alguma coisa com ela? Está na Granja dos Tordos, e eu também poderia estar lá se tivesse me convidado. Que beleza! Parece que gostas de apanhar. Que vos passou pela cabeça irem à Granja dos Tordos? Deixe-me só tirar estas roupas molhadas e já te conto tudo, Nelly, respondeu. Pedi-lhe que tivesse cuidado para não acordar o patrão, e enquanto ele trocava de roupa e eu esperava para apagar a vela, ele prosseguiu. Kate e eu fugimos pela lavanderia e decidimos dar um passeio em liberdade. Como vimos luz na direção da granja, tivemos vontade de ver com nossos próprios olhos se os Linton também passavam as noites de domingo vagueando pelos cantos da casa, enquanto os pais se estupiam de comida e bebida, cantando e rindo junto da lareira. Achas que sim, Nelly? Ou então lendo sermões, ou sendo catequizados por um criado doido, ou ainda sendo obrigados a decorar uma lista de nomes bíblicos, caso não respondam corretamente? Acho que não, respondi. São crianças bem comportadas que não merecem o mesmo tipo de tratamento que vocês recebem pelos seus maus modos. Não me venha com histórias, Nelly, disse. Que bobagem! Continuando, fizemos uma corrida do alto do Morro dos Ventos Uivantes até o Parque da Granja sem parar. A Catarine perdeu porque estava descalça. A propósito, amanhã tens de procurar os sapatos dela no lodaçal. Trepamos por uma abertura da sede, subimos pelo caminho às apalpadelas e nos sentamos num vaso de flores, por baixo da janela e da sala. Era daí que vinha a luz. Não tinham fechado as persianas.
e os reposteiros estavam entreabertos. Como estávamos ao nível do chão, conseguíamos ver lá dentro. Depois, quando nos agarramos ao peitoril, tivemos uma visão extraordinária. Uma ala lindíssima, com tapetes vermelhos no chão, cadeiras e mesas da mesma cor de um teto branco como a neve, com um friso dourado e um lustre ao meio, de onde podiam ver gotas de cristal, presas às correntes de prata que brilhavam como estrelas. O senhor e a senhora Linton não se encontravam na sala. Edgar e a irmã estavam completamente sozinhos. Como eles deviam estar felizes? Para mim, aquilo era como o paraíso. Agora adivinha o que eles dois estavam fazendo? Isabela, que deve ter 11 anos, ou seja, um ano a menos que Kate, estava num canto aos berros, como se alguém estivesse espetando agulhas em brasa nela. Edgar estava ao pé da lareira, chorando baixinho, e no meio da mesa um cachorrinho abanava a pata e ganhia. Com base nas acusações mútuas, entendemos logo que cada um queria ficar com o cão para si. Que idiotas! Eram assim que se divertiam? Primeiro, brigavam porque ambos querem segurar uma bola de pelos e depois choram porque, como não conseguiam isso, recusavam-se a pegar o animal. Claro que desatamos a rir ao ver as crianças tão mimadas. Como os desprezávamos! Quando me viste desejando algo que Catarina quisesse? Nunca. Ou nos encontraste brigando e gritando, chorando cada um em seu canto. Nem que me pagassem trocaria minha vida pela de Edgar Linton da Granja dos Tordos. Nem mesmo se me deixassem atirar Joseph do alto de uma torre ou pintar a fachada desta casa com sangue de Hindley. Fale baixo. Ainda não te disseste onde está a senhora Kitty. Já te disse que morremos de rir. Pois é, os Linton ouviram-nos e correram como setas na direção à porta. Houve um momento de silêncio e depois um grito. Mamãe, papai, depressa, venham cá. Era mais ou menos assim que eles bochichavam. Fizeram uns ruídos terríveis para assustá-los ainda mais, mas, como alguém abrisse a porta, largamos imediatamente o peitoril e preparamo-nos para fugir. Foi então que agarrar a mão de Kate para ajudá-la, ela se estatelou. Foge, Heathcliff, foge, sussurrou-me. Soltaram o bulldog e ele me agarrou. O raio do bicho tinha-lhe abocanhado o tornozelo. Ouvi-o rosnar, mas ela não gritou. Não, senhora. Preferia manter-se calada, nem que fosse trespassada pelos chifres de um touro. Eu, no entanto, comecei a rogar tantas pragas que bastariam para aniquilar todas as almas do inferno. Peguei uma pedra e a meti na boca dele, tentando com toda a força que tinha enfiá-la pela sua goela abaixo. Finalmente apareceu a besta do criado com uma candeia, gritando: Agarra-se, Lucker! Porém, quando viu que o cão estava agarrando, mudou logo de tom. O cachorro foi afastado violentamente pela trela, quase ficando engasgado. A sua grande língua rosada pendia na boca e pingava uma mistura de baba e sangue dos beiços. O homem pegou Kate, que tinha perdido os sentidos, não de medo, mas de dor. Levou-a para dentro de casa. Eu fui atrás dele, gritando tudo o que vinha à cabeça de insultos e ameaças. Então, Robert, o que ele pegou? Perguntou Linton na estrada. Skulker pegou uma menina, respondeu. E tem também um rapaz aqui, acrescentou, agarrando-me, que parece um ladrãozinho. Com certeza, os ladrões que andam por aí tensionavam colocá-los dentro de casa para depois abrirem a porta e nos matarem durante o sono. Cala-te, safado, ou vais para a forca. Não largue a espingarda, Sr. Linton. Fique descansado, Robert, disse o tonto do velho. Estes patifes sabiam que ontem era o dia de receber as rendas e pensavam que podiam me roubar. Entrem. Vão ter uma ótima recepção. John, tranca a porta. E tu, Jenny, dá água a Stoker. Assaltar o magistrado da sua própria residência e ainda por cima no dia do Senhor? Onde é que visto isso parar? Mary, querida, olha só para isso. Não tenhas medo, é apenas um garoto. Porém, o rapaz tem uma tal cara que seria um favor para todos enforcá-lo imediatamente, antes que passe das palavras aos atos. Levou-me para debaixo do lustre. A senhora Lindo pôs os óculos e levou as mãos aos céus, horrorizada. Os filhos aproximaram covardemente, e Isabela iniciou. Meu Deus, que coisa mais horrível! Feche-o na adega, papai. É igualzinho ao filho daquela cigana que roubou o meu fazão de estimação, não é, Edgar? Enquanto me examinavam, Kate recuperou os sentidos. Tinha ouvido esta última frase e riu.
Edgar Linton, depois de mirá-la, apateado, arranjou coragem para finalmente reconhecê-la. Encontramo-nos sempre aos domingos na igreja. Tirando isso, é raro vermos. Mas é a senhora Shaw, segredou ele à mãe. Olha como Slucker o mordeu. O pé dela está sangrando. A senhorita Shaw? Que disparate! Exclamou a senhora. A senhorita Shaw vagueando pelos campos com um cigano e depois, filho, a menina está de luto. Mas é mesmo ela, e a pobre menina pode ficar aleijadinha pelo resto da vida. Mas que enorme descuido do irmão! Exclamou o Sr. Linton, voltando-se para Catarina. Em qualquer dos casos, um malandro, comentou a velha senhora. É impróprio para permanecer numa casa respeitável como a nossa. Já reparaste na linguagem dele, Linton? Lamento profundamente que os nossos filhos a tenham ouvido. Foi então que recomecei a lançar pragas. Não, Nelly, não te zangues, e Robert teve de me colocar para fora. Afirmei que não vinha embora sem Kate, mas eles arrastaram-me para o jardim, deu-me a candeia e garantiu que o Sr. Urshall seria informado do meu comportamento. Depois, mandou-me sair dali imediatamente e fechou a porta. Os reposteiros estavam ainda entreabertos num dos cantos, e por isso voltei para o meu posto de vigia, para ver se Catarine queria vir comigo. Se fosse esse o caso, juro que quebraria o vidro e não descansaria enquanto não a tirasse dali. Mas ela estava sentada no sofá, muito sossegada. A senhora Linton tinha-lhe tirado a capa cinzenta que tínhamos roubado da moça do estábulo para trazer no nosso passeio, e abanava a cabeça, repreendendo-a, penso eu. Afinal de contas, ela era uma menina de família e por isso merecia um tratamento diferente do meu. O Sr. Linton foi buscar uma bebida quente para ela, e Isabela colocou um prato de bolos em seu colo, enquanto Edgar a observava de longe, boquiaberto. Em seguida, secaram e escovaram seu lindo cabelo, deram-lhe uns chinelos enormes e sentaram-na em frente à lareira. Quando a deixei, parecia muito feliz, partilhando os bolos com o cachorrinho e com o Slucker, cujo focinho ela ainda ia apertando, divertida, e ateando uma centelha de alegria nos olhos azuis e vagos de Linton. Esta história ainda vai dar o que falar, disse eu, cobrindo a vela. Parece que nunca vais aprender, Sr. Hindley. Vai tomar uma atitude drástica, pode ter certeza disso. De fato, as minhas previsões saíram mais certas do que eu imaginava. Essa infeliz aventura enfureceu Herschel e, para culminar, o Sr. Linton veio pessoalmente nos visitar logo na manhã seguinte para remediar a situação e pregou um tal sermão ao jovem patrão sobre o modo como educava sua família, que o obrigou a refletir seriamente no assunto. Heathcliff não recebeu nenhum castigo, mas ordenavam-lhe que nunca mais dirigisse a palavra à Sra. Catarina, sob pena de ser expulso. E foi a própria Earnshaw quem ficou responsável pelo isolamento monástico da cunhada, assim que esta regressasse. Empregando, é claro, a acústica e a diplomacia e nunca a força, ciente de que pela força nada conseguiria. Capítulo 7. Kate ficou 5 semanas na Granja dos Tordos, mais ou menos até o Natal. O tornozelo já estava completamente curado e seu temperamento melhorara muito. A patroa a visitava regularmente, dando cumprimento a um plano de reforma em que tentava conquistar a amizade da menina à custa de roupas caras e muitos mimos, que Kate aceitava de bom grado. De tal forma que, certo dia, em vez daquela criança selvagem e livre em constante correria pela casa, sempre pronta a nos abraçar, surgiu digníssima e elegante, montada num belo pônei negro, com os cabelos caracóis castanhos, pendendo solto sob um chapéu de caça e um traje de montar tão comprido que tinha de erguê-lo para não pisar nele. Hindley a ajudou a descer do cavalo, exclamando, delicado: Sim, Kate, mas que beleza! Até tive dificuldade de te reconhecer. Parece mesmo uma dama agora. Isabella Linton nem se compara, não é mesmo? Francês? Isabella não tem os atributos naturais de Kate, respondeu a esposa. Mas é importante que se porte bem e não volte a ser uma menina rebelde. Ellen ajuda a senhorita Kate com as malas. Espera, querida, deixe-me tirar o seu chapéu, senão ainda estragas o penteado. Ajudei-a a despir a roupa de amazona e vi que trazia calças brancas e sapatos de verniz por baixo de um vestido de seda de ampla saia. E apesar de seus olhos brilharem de alegria ao ver os cães correrem para ela,
Para lhe darem boas-vindas, evitou tocá-los, com medo de que sujassem a sua linda indumentária. Beijou-me com cuidado. Como eu estava toda suja de farinha devido aos preparativos para o bolo de Natal, certamente não me daria um abraço. Então olhou ao redor à procura de Heathcliff. O senhor e a senhora Shaw esperavam ansiosamente o reencontro. Dado assim, poderiam avaliar em que medida era possível terem esperanças de separar os dois amigos. Foi difícil encontrar Heathcliff. Se já antes da ausência de Catharine ele era descuidado e rebelde, então agora se portava de vez pior. Ninguém exceto eu fazia a gentileza de chamar sua atenção para a própria sujeira, mandando-o tomar banho uma vez por semana. E o senhor bem sabe como as crianças daquela idade gostam de água e sabão, não é mesmo? Por isso, sem mencionar as roupas que não trocava, com mais de 3 meses de lama e pó acumulados, nem a farta cabeleira desgrenhada, a cara e as mãos andavam sempre encardidas. Motivos não lhe faltavam para se esconder atrás de um banco ao ver a menina elegante e airosa com que se deparou, em vez da amiga suja e traquina com que se identificava. Onde está Heathcliff? Perguntou Catarine, descalçando as luvas e mostrando mãos imaculadas de quem não trabalha em casa e fica o tempo todo dentro de casa. Heathcliff pode desaparecer? Gritou o Sr. Hindley, exultando o constrangimento do rapaz e radiante por abraçá-lo, a aparecer naquele estado humilhante diante da amiga. Aparece e vem dar boas-vindas à Sra. Catarine, assim como todos os outros criados. Mas Kate descobriu logo o amigo e correu para abraçá-lo. Deu 7 ou 8 beijos em seu rosto em menos de um segundo, mas logo se deteve e, desatando a rir, exclamou: Céus, Heathcliff, como tu estás preto e zangado. Mas que engraçado e estranho que tu estás. Talvez por eu estar habituada ao Edgar e à Isabela Linton. Então, Heathcliff, já se esqueceste de mim? Esta pergunta era propositada, dado que Heathcliff ostentava uma expressão de orgulho e vergonha que a mantinha petrificado. Cumprimenta, rapaz, disse Orchal, condescendente. Pelo menos uma vez é permitido. Não, replicou o rapaz, como se tivesse finalmente encontrado a língua. Não estou para ser gozado, nem vou admiti-lo. E teria mesmo fugido se não fosse a Sra. Kate segurá-lo. Não pretendia rir de ti, disse ela, mas foi mais forte do que eu. Vai lá, Heathcliff. Ao menos dá-me um aperto de mão. Por que está aborrecido? Foi só porque te estranhei? Se lavares a cara e penteares o cabelo, tudo mudará. É que estás tão sujo. E ficou olhando preocupada para aquela mão toda suja que estava a apertar e para o vestido, com medo de tê-lo sujado. Não precisas ter me tocado, retorquiu ele, libertando bruscamente a mão, como se tivesse adivinhado o pensamento dela. Sou sujo, gosto de ficar sujo e ficarei sempre sujo. E dizendo isso, saiu precipitadamente da sala, perante a satisfação dos patrões e a incredulidade de Catarine, que não compreendia por que razão seus comentários tinham dado lugar a tamanha manifestação de mau humor. Depois de ter servido de aia para a recém-chegada, de ter colocado os bolos no forno e enfeitado a casa para a ceia de Natal, eu poderia, enfim, me sentar e me distrair, entoando algumas canções adequadas ao período natalino, apesar de, para Joseph, as minhas modas não passavam de arremedos de canções. Joseph tinha se retirado para as suas habituais orações. O senhor e a senhora Shaw tentavam conquistar a atenção da senhora Kate, mostrando-lhe os muitos presentes que tinham comprado para ela, desses aos irmãos Linton, como forma de agradecimento pela sua amabilidade. Os dois haviam sido convidados para passar o dia seguinte no Morro dos Ventos Uivantes, convite que fora aceito com uma condição. A senhorita Linton pedira que evitassem um contato entre os seus queridos filhos e aquele rapaz rude e malcriado. Nessas circunstâncias, fiquei sozinha. Entretive-me a aspirar o aroma dos petiscos bem condimentados e a admirar orgulhosa o brilho dos utensílios da cozinha, o relógio reluzente, decorado com avezinho, e as canecas de prata alinhadas na bandeja, prontas para receberem a cerveja quente e adoçada com especiarias que seria servida durante a ceia. Agradava-me, sobretudo, aquele chão resplandecente, impecavelmente limpo e esfregado. Cada objeto recebia o meu elogio velado, lembrando-me de como o senhor velho Urshal gostava de entrar na cozinha limpa e acesa, totalmente asseada,
e me chamava de moça eficiente, dando-me um xelim como bônus. Bônus no Natal. Depois, comecei a pensar no afeto que ele tinha por Heathcliff e em seu receio de que ignorassem após a morte. Claro que esses pensamentos me levaram a pensar na atual situação do pobre rapaz, e depois passei nas canções ao pranto. Mas depressa concluí que era bem mais sensato tentar corrigir alguns desses erros do que verter lágrimas por eles. Então me levantei e fui até o pátio procurá-lo. Não estava longe. Encontrei-o nos estábulos, escovando o pelo zulino do pônei preto e dando de comer aos outros animais, como costumava fazer. Despacha-te, disse eu. Está tão quietinho e quentinho na cozinha, e Joseph foi para o quarto. Vá, deixe-me pôr de bonito, antes que a senhora Catarina apareça. Depois, podem sentar-se os dois em frente à lareira e ficar conversando até a hora de ir para a cama. Heathcliff continuou seus afazeres e sequer olhou para mim. Então, vens ou não vens? Continuei. Fiz um bolinho para cada um. Deve estar quase pronto. Além disso, precisas bem de meia hora para se arranjares. Esperei 5 minutos. Como não obtive resposta, acabei indo embora. Catarine ceou com o irmão e a cunhada. Joseph e eu tivemos uma refeição muito atribulada, temperada com censuras de um lado e insolência de outro. O bolo e o queijo de Heathcliff ficaram na mesa a noite toda, pois ele, inventando as desculpas mais descabidas, ficou trabalhando até às 9 da noite e depois foi diretamente para o quarto, calado e triste. Kate ficou acordada até tarde. Tinha um monte de coisas para organizar para a recepção dos novos amigos, então veio apenas uma vez à cozinha à procura do velho amigo, mas como ele não estava, apenas perguntou o que se passava com ele e saiu logo em seguida. Na manhã seguinte, Heathcliff levantou-se cedo. Como era dia santo, foi descarregar a má disposição na charneca, reaparecendo apenas quando a família já tinha ido para a igreja. O jejum e a reflexão pareciam ter-lhe feito bem. Abraçou-me longamente e, depois de ganhar a coragem necessária, exclamou abruptamente: Nelly, faz de mim uma pessoa decente. Prometo que vou me portar bem. Já não era sem tempo, Heathcliff, disse eu. Ofendeste Catarina, e ela até é capaz de estar arrependida de ter voltado para casa. Até parece que tens inveja de ela ser o centro das atenções. A noção de ter inveja de Catarina era incompreensível para ele. Porém, a noção de magoá-la deixou-o deveras preocupado. Ela te disse que estava ofendida? Quis saber muito sério. Chorou quando eu lhe disse que tinha saído novamente esta manhã. Bom, eu também chorei ontem à noite, retorquiu, e tinha mais motivos para chorar do que ela. Sim, imagino que é para ir para a cama com o coração cheio de orgulho e o estômago vazio. O orgulho só traz tristezas. Mas se estás assim tão arrependido da birra que fizeste, pede-lhe perdão quando ela entrar. Vai falar com ela, dá-lhe um beijo e diz: Ora, tu sabes melhor do que eu o que hás de dizer a ela. Basta que o faz com sinceridade e sem pensares que ela se transformou numa grande dama só porque está usando uns vestidos muito bonitos. E agora, embora eu ainda tenha que fazer o almoço, vou tirar uns minutinhos para tratar de ti, para que, comparado contigo, Edgar Linton pareça um rapazinho sem graça. Aliás, nem é preciso, porque isso ele já é. Tu pode ser muito mais novo, mas é muito mais alto, muito mais bonito e espaldado do que ele. Aposto que bastaria um empurrão teu para derrubá-lo, não achas? O rosto de Heathcliff iluminou-se por instantes. Depois ele ficou cabisbaixo e suspirou. Mas Nelly, ainda que o derrubasse 20 vezes, isso não me tornaria mais bonito do que ele. O que eu queria era ter cabelos louros e pele branca, vestir-me e comportar-me bem e ter a oportunidade de ser tão rico como ele. E andar sempre chamando a mamãe, acrescentei, e tremer como vara verde toda vez que algum rapaz das redondezas ameaçar dar-lhe um murro e ficar fechado em casa sempre que chove. Então, Heathcliff, que personalidade é a tua? Vem olhar-te no espelho, que eu mostro aquilo que na realidade deves desejar. Já reparaste nestas tuas linhas entre os olhos e nestas sobrancelhas grossas, que em vez de arqueadas, afundam-se no centro? E nestes dois diabinhos negros e profundos, que nunca abrem as janelas afoitamente, mas que atrás delas se escondem, a brilhar como dois espiões do inferno? Aprende a disfarçar essas rugas, a levantar essas sobrancelhas sem medo e transformar esses demônios em anjos inocentes e puros, deixando de desconfiar e duvidar de tudo e de todos e de ver inimigos nos teus amigos.
Deixa essa expressão de cão raivoso que finge aceitar como merecidos maus tratos e pontapés, mas que afinal odeia o mundo pelos sofrimentos que passa, tanto quanto aquele que lhe dá os pontapés. Por outras palavras, devo desejar os grandes olhos azuis e a testa lisa de Edgar Linton. Mas isso é o que desejo e não me adianta nada. Fique sabendo que um bom coração é capaz de fazer uma cara bonita, nem que ela seja negra como um tição, e que um mau coração transforma a cara mais linda em algo mais feio que a própria fealdade. Pronto, agora que já estamos lavados e penteados e menos carrancudos, diz lá, e não te estás um belo rapaz? Pois eu digo que sim. Quem não te conhece diria que és um príncipe. Sabe-se lá se o teu pai não era o imperador da China e tua mãe uma rainha indiana capazes de comprar, só com o rendimento de uma semana, o Morro dos Ventos Uivantes e a Granja dos Tordos. Podes muito bem ter sido raptado por piratas malvazados e trazidos para a Inglaterra. Olha, se eu estivesse no teu lugar, não parava de pensar na minha nobre ascendência, para assim ganhar a coragem e dignidade suficientes para suportar a tirania de um desses fidalgos rurais. Continuei nesse tom até que, por fim, Heathcliff desanuviou a face carrancuda, mostrando-se bastante simpático. A nossa conversa foi, entretanto, interrompida pelo barulho de rodas do pátio. Ele correu para a janela e eu para a porta, a tempo de apreciarmos os dois irmãos lindos que apeavam da carruagem, abafados nas capas de pele, e o casal Urshal, que demonstrava nos cavalos, no inverno iam frequentemente a missa a cavalo. Catarina deu uma mão a cada um dos amigos e os levou para dentro, e os três sentaram-se em frente à lareira, o que depressa coloriu a palidez de suas faces. Disse ao meu companheiro para se apressar, fazendo prometer portar-se bem, como um menino bem disposto e comportado. Porém, quis o azar que, quando ele abria a porta da cozinha para a sala, Hindley o puxava de outro lado, e os dois ficaram frente a frente. O patrão, irritado por ver Heathcliff tão limpo e alegre, ou talvez por cumprir a promessa que fizera a senhora Lito, empurrou bruscamente e deu ordens a Joseph para que não deixasse o menino entrar na sala e que o fechasse no sótão até o fim do almoço, pois se ficasse com eles na sala, meteria os dedos nos bolos e roubaria a fruta. Não, senhor, não pude deixar de intervir. Garanto-lhe que ele não tocará em nada. E não achas que ele também merece, como todos nós, uma guloseima? Se eu encontrá-lo aqui embaixo antes do anoitecer, quem lhe dará a guloseima serei eu, e pessoalmente, bradou Hindley. Vai-te, vagabundo. Com que então deu para andares todo arrumadinho. Espera até eu colocar as mãos nessas lindas madeixas, talvez ainda fiquem maiores. Já são suficientemente grandes, comentou Linton, espreitando pela frente da porta. Não sei como não lhe dá dor de cabeça. Parecem a crina de um cavalo caindo sobre os olhos. Master Linton fizera esse comentário sem qualquer intenção insultuosa, mas o feitio violento de Heathcliff não estava preparado para ouvir gracejos vindos de alguém que ele já odiava como seu inimigo mortal. Pegou a primeira coisa que viu e a atirou na cara do outro, que logo desatou num berreiro, atraindo a atenção de Isabela e de Catarine, que correram até a cozinha para saber o que se passava. O Sr. Earnshaw agarrou imediatamente o culpado e o levou para seu quarto, onde, sem dúvida, deve ter-lhe aplicado um violento corretivo para acalmar os ímpetos, pois quando desceu, vinha vermelho e ofegante. Peguei o pano de prato e, sem grande vontade, limpei o nariz e a boca de Edgar, dizendo que era bem feito para aprender a não meter o nariz onde não era chamado. A irmã começou a chorar e a dizer que queria ir para casa, e Kate ficou desorientada, corada de vergonha. Não devias ter dito nada. Ele estava indisposto e agora estragaste a tua visita. E ainda por cima, ele vai ser castigado. Deteste que ele seja castigado. Já perdi a vontade de almoçar. Por que te meteste com ele, Edgar? Mas eu não disse nada. Prometi à mamãe que não lhe dirigia a palavra e assim fiz. Pronto, não chores. Ninguém te matou, agora deixa de fitas. E fica quieto. O meu irmão vem aí. E tu cala-te, Isabela. Alguém te fez mal? Então, crianças, vamos para a mesa. Aquele bruto me deixou fora de mim. Da próxima vez, Edgar, aprenda a fazer respeitar a lei com os próprios punhos. Vai ser que lhe abra um apetite. Os convivas recuperaram a calma perante tão excelente repasto.
Depois do passeio a cavalo, era natural que estivessem com muita fome e, como não lhes acontecera nada de grave, depressa se consolaram. O Sr. Urshel preparou apetitosos pratos repletos de iguarias e a patroa conseguiu animá-los com a sua conversa alegre e viva. Eu me mantinha atrás da cadeira dela e fiquei indignada ao ver que Catarine, de olhos enxutos e olhar indiferente, cortava calmamente uma asa de ganso que tinha em sua frente. Que criança mais insensível, pensei comigo mesma. Com que indiferença ela se desliga dos problemas do amigo de infância. Nunca imaginara tão egoísta. Ela preparava-se para levar uma garfada à boca quando de repente pousou o talher. Corou e as lágrimas começaram a rolar. Deixou cair o garfo no chão e abaixou-se para apanhá-lo e poder assim esconder as lágrimas. Depressa concluí que tinha formulado um juízo errado a seu respeito, pois percebi que aquele dia fora para ela um verdadeiro purgatório. Tentara em vão encontrar uma oportunidade para ficar sozinha e falar com Heathcliff, que fora trancado pelo patrão no sótão, como sua própria tive a oportunidade de constatar, quando mais cedo ou mais tarde tentei levar-lhe às escondidas um prato de comida. À noite houve baile. Kate pediu que soltassem Heathcliff, uma vez que Isabella não tinha par. Como os seus pedidos não foram atendidos, coube a mim a tarefa de servir de par à senhorita Linton. Com o entusiasmo da dança, depressa esquecemos as tristezas. A festa subiu de tom quando chegou a banda. Com seus 15 elementos, trompete, trombone, clarinetes, fagotes, carnetins e um contrabaixo, além dos cantores. Era tradição percorrerem todas as residências respeitáveis recolhendo contribuições do Natal, pelo que todos achamos que era um privilégio especial escutá-los. Depois das habituais canções de Natal, pedimos que cantassem outras canções de várias vozes, e como a senhora Shaw estava encantada com a música e com toda aquela animação, o espetáculo durou até altas horas. Catarine também adorou, mas disse que deveria ser melhor ouvir no alto das escadas e esgueirou-se no escuro. Fui atrás dela e, como a sala estava cheia, não deram nossa saída e fecharam a porta. Mas Catarine não ficou no patamar, continuou subindo em direção ao sótão onde Heathcliff estava preso, e o chamou. Durante algum tempo, o prisioneiro recusou-se teimosamente a responder, mas ela insistiu e, por fim, conseguiu que ele falasse com ela através da porta. Coitadinhos, deixei-os conversar em sossego, até que, pressentindo que as canções estavam prestes a acabar e que talvez fosse necessário dar de beber aos músicos, subi a escada para avisá-la. Foi uma surpresa que, em vez de vê-la do lado de fora, escutei vozes vindas de dentro do cômodo. Aquela macaquinha travessa tinha saído por uma clarabóia, atravessando o telhado e entrado pela clarabóia do sótão. Fiquei aflita para convencê-la a sair de lá. Quando finalmente se decidiu, Heathcliff veio com ela. Teimou comigo para levá-lo à cozinha, uma vez que o meu colega tinha ido para a casa de um vizinho para fugir daquela chinfrineira do inferno, como ele descreveu. Tentei explicar-lhe que não pretendia de modo algum ser cúmplice de suas malandragens, mas como o prisioneiro não comia desde o dia anterior, estava disposta, por aquele dia, a deixá-los enganar o Sr. Hindley. Descemos os três. Pus um banco para ele ao pé da lareira e dei-lhe um monte de coisas gostosas para comer, mas ele sentia-se enjoado e comeu pouco, levantando-se infrutíferas todas as minhas tentativas para animá-lo. Ficou os cotovelos nos joelhos, apoiou o queixo em as mãos e assim permaneceu, absorto e meditativo. Quando lhe perguntei em que pensava, respondeu muito sério. Estou vendo se descubro qual a melhor maneira de me vingar de Hindley. Pode levar o tempo que for preciso, mas só descanso quando me vingar. Só espero que ele não morra antes. Que vergonha, Heathcliff! Ralhei a ele. Só a Deus cabe punir os maus. Devemos aprender a perdoar. Não, Deus nunca terá a enorme satisfação que eu vou ter quando concretizar minha vingança. Quem me dera descobrir a melhor maneira. Deixar-me ficar sozinho, para que possa pensar à vontade. Ao menos, enquanto penso na minha vingança, não sinto dor. Mas, Sr. Lookworth, o melhor é o senhor esquecer essas histórias que não são e não vão dar em nada. É imperdoável estar aqui falando há tanto tempo e o seu caldo ficando frio. Olhe, o senhor já está até cabeceando de sono. Eu podia ter te contado a história de Heathcliff em meia dúzia de palavras.
Então, interrompendo o seu discurso, Nelly levantou-se e começou a arrumar a sua costura. Porém, eu me sentia demasiado mole para deixá-la lareira e totalmente desperto. Sente-se, senhora Jean. Sente-se. Fique mais meia hora. Fez bem em contar a história devagar. É esse o método que mais me agrada e peço que o siga até o fim. Estou interessado em cada um dos personagens a que fez referências, em alguns mais, em outros menos. Mas já são 11 horas. Não importa, estou habituado a me deitar tarde. Ficar acordado mais 1 ou 2 horas não faz diferença a quem se levanta às 10, não é mesmo? Não devia ficar na cama até essa hora. Assim, perde o amanhecer, ou seja, a melhor parte da manhã. Quem não faz metade do seu trabalho até às 10, arrisca-se a não conseguir acabar a outra metade. De qualquer modo, senhora Jean, sente-se mais um pouco. Acho até que amanhã vou ficar na cama muito mais tempo, pois estou prevendo uma obstinada gripe. Não, Deus queira que não. Bom, deixe-me então dar um salto de cerca de 3 anos na minha história. Durante esse tempo, Sr. Earnshaw. Não, 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 de maneira nenhuma. A senhora sabe, quando às vezes estamos sentados e na nossa frente está uma gata entretida lambendo as crias e nós ficamos de tal forma absortos em assistir à operação que se ela se esquece de uma orelha que seja, nos irritamos? Meu Deus, mas que atividade mais ociosa! Pelo contrário, uma atividade deveras ativa e cansativa. Neste preciso momento, estou a exercê-la e peço-lhe por isso que continue. Já reparei que as pessoas desta região exercem sobre as pessoas da cidade a mesma atração que a aranha de uma prisão exerce em comparação com a aranha de uma casa sobre os seus ocupantes, e, no entanto, essa profunda atração não se deve exclusivamente à situação dos observadores. As pessoas desta terra vivem de fato de forma mais autêntica, mais ensimesmada e menos virada para as mudanças superficiais, para as coisas externas. Acredito que aqui seria possível acontecer um amor eterno, e logo eu, que não acreditava que o amor pudesse durar mais de um ano. Uma coisa é apresentar a um homem faminto um único prato de comida, com o qual pudesse satisfazer seu apetite até o fim. Outra é pôr esse homem diante da mesa repleta de iguarias preparadas por cozinheiros franceses. Em comparação com o primeiro caso, ele poderá retirar mais prazer de todo o seu todo. Porém, cada partícula corresponderá apenas a um átomo do seu olhar e memória. Meu senhor, quando nos conhecer, verá que somos iguais a qualquer outros, observou a senhora Jean, nitidamente confusa com o seu discurso. As minhas desculpas, disse eu. A senhora, minha boa amiga, é a negação dessa teoria. Executando alguns traços de providencianismo de menos importância, a senhora não tem nenhuma das características a que estou habituado a considerar como típicas da sua classe. Tenho certeza de que a senhora reflete muito mais sobre as coisas do que a maioria dos criados. É aquele tipo de pessoa que foi obrigada a cultivar a capacidade de reflexão por falta de oportunidade de desperdiçar tempo com frivolidades. A senhora Jean sorriu. É certo que me considero uma mulher sensata e equilibrada, disse ela, mas não porque tenha passado a vida inteira em tristes montes, porque tenha visto sempre o mesmo tipo de pessoas ou o mesmo tipo de ações ano após ano. É que tive de que me submeter a uma disciplina muito rígida e, por isso, ensinou-me a ser sábia. E depois, li muito mais do que o senhor possa imaginar, Sr. Lockwood. Não há um vício e nem um único livro nesta casa que eu não tenha lido e do qual não tenha tirado algum ensinamento, a menos, é claro, que seja em grego ou em latim, ou mesmo em francês. Mas mesmo assim, sou bem capaz de distingui-los dos outros, e isso é mais do que se pode pedir à filha de um pobre homem. No entanto, se é para contar a minha história em todos os pormenores, acho que o melhor é dar-lhe já seguimento. Então, em vez de saltar esses 3 anos, passo logo para o verão seguinte, o verão de 1778, isto é, 23 anos atrás.